Milionário revela segredo surpreendente num jantar com a funcionária. Era uma noite, como qualquer outra, no imponente palácio de mármore, iluminado por candelabros que reluziam mais do que as estrelas no céu. Richard Carvalho, um milionário de aparência fria e indiferença visível, preparava-se para um jantar solene com sua empregada Clara. Nunca, em seus anos de sucesso e solidão, ele imaginara que uma simples refeição poderia mudar o curso de sua vida. Clara era, para a maioria, apenas uma sombra discreta que cuidava da casa. Mas havia algo nela que sempre o intrigara. Ela se movia com graça, suas mãos ágeis trabalhavam enquanto sua mente parecia sempre à frente, como se algo profundo a conectasse àquela mansão além do cotidiano. Aquela noite, no entanto, o clima estava carregado. A tensão pulsava no ar, fazendo Richard se sentir inquieto. O aroma do jantar não era o único cheiro que pairava sobre a mesa. Um misto de ansiedade e segredo o fez hesitar. Você não gostaria de saber o que eu realmente sei sobre você? Clara perguntou, quebrando o silêncio embaraçoso que se estendia entre eles. As palavras caíram como um martelo. Richard congelou. Suas mãos antes firmes tremeram ligeiramente. O olhar de Clara era penetrante, como se ela pudesse ver dentro dele. O que você quer dizer com isso? Ele murmurou, tentando manter a voz firme, mas sentindo um nó na garganta. Seu império, suas riquezas, tudo isso teve um preço. Clara inclinou-se para a frente, a luz da vela refletindo em seus olhos. Você não sabe, mas seu sucesso se baseia em mentiras e traições. As palavras dela eram facas afiadas, cortando a camada de indiferença que Richard havia cuidadosamente construído. Ele sentiu um frio na espinha. O que a mulher sabia? Ela continuou, revelando o que parecia ser uma história encoberta por anos. A corrupção que infestava seus negócios. Os atos de traição que levaram à sua ascensão. O inimigo que se aproximava. Um antigo sócio sedento por vingança, prestes a desmantelar tudo o que ele havia construído. Richard abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. O ar denso parecia sufocá-lo. Você precisa me ajudar, ele finalmente conseguiu dizer. Seus olhos negros agora buscavam não apenas a compreensão, mas a salvação. Clara sorriu triste, mas seu sorriso tinha um toque de poder. Eu sou a chave para sua redenção ou para sua destruição, disse ela lentamente. O que você está disposto a sacrificar para proteger o que lhe é mais caro? Ele não respondeu. O equilíbrio entre o amor e a ganância pendia. Sobre a mesa, como o peso do mundo. Olhou ao redor do ambiente luxuoso, percebendo que ele não era apenas um símbolo de sucesso, mas também uma prisão cheia de segredos. O que ele realmente sabia sobre seu passado? O que ele estava disposto a fazer para proteger seu futuro? Um silêncio tenso pairou, como se o tempo tivesse parado, esperando a próxima jogada nesse jogo perigoso. O jantar, que prometia ser uma conversa banal, se transformara em um campo de batalha emocional. Richard estava prestes a descobrir que o seu maior inimigo não estava lá fora, mas sim dentro dele. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso, que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Richard estava paralisado. O silêncio se estendia, como um abismo entre ele e Clara. As palavras dela ecoavam em sua mente. Cada sílaba, uma pedra pesada. Ele forçou a garganta a trabalhar, as palavras lançando-se como flechas. O que exatamente você sabe? Clara respirou fundo. Um misto de resignação e determinação em seus olhos. Eu vi você, Richard. Eu vi tudo. Seu maior medo. E essa noite é a única chance que você tem. Ela olhou para o relógio na parede. O tic-tac ressoando como um relógio de contagem regressiva. O que você fez para chegar aqui? Não pode ficar impune! A tensão crescia. O ar parecia denso. Richard se levantou abruptamente. A cadeira arrastando-se no chão de mármore. O ruído ecoando como um grito silencioso. Você não tem ideia do que está falando. Eu trabalhei duro. Ele ergueu uma sobrancelha, o olhar desafiador. Duro? Ou você se esqueceu das pessoas que você pisou para chegar até aqui? Aqueles que você traiu? A intensidade da conversa estava na crista de uma onda, prestes a quebrar. De repente, um barulho ensurdecedor cortou o ar. Um estrondo, como o som de vidro se partindo. Richard girou a cabeça, os olhos arregalados. O que foi isso? Clara ficou pálida, e antes que pudesse responder, a porta do salão se abriu com uma força descomunal. Um homem alto e ameaçador entrou, o rosto oculto nas sombras que dançavam nas luzes do candelabro. Ele teve um movimento rápido e decidiu que seu nome era Max, o antigo sócio de Richard. Richard sentiu seu coração disparar ao ver a expressão fria de Max, como a lâmina de uma faca. Surpresa, Richard! Ele riu, mas a risada não chegava aos olhos. Espero que não esteja me esquecendo entre tantos outros. Você não deveria estar aqui, Richard gaguejou, as palavras emboladas na boca. E você não deveria ter me traído, Max respondeu com um tom de desprezo. Ele caminhou lentamente em direção a eles, deixando o clima ainda mais tenso. Achei que já tivesse aprendido a lição sobre traição. Clara, como um raio de luz, se virou para Richard. Ele sabe, não sabe? É isso que você tem que sacrificar. Ela estava perto de gritar. Richard, você precisa escolher. O ar ficou pesado, quase insuportável. Richard sentiu como se as paredes estivessem se fechando. Escolher o quê? Perguntou, a voz falhando. Escolher entre perder tudo ou me deixar te ajudar, exclamou Clara. Um pânico crescia dentro dele, pulsando como um tambor acelerado. Max sorriu de maneira sinistra, estreitando os olhos. O que ela sabe pode te salvar ou te condenar. Afinal, é isso que acontece com os mentirosos. Então, num movimento inesperado, Max deixou cair uma pasta preta sobre a mesa. Doces papéis se espalharam, revelando documentos que mostravam transações ilegais, nomes de pessoas que Richard pensou que jamais poderiam ser relacionados a ele. Essas são provas. E você tem exatamente 5 minutos para decidir, Richard, ou eu entrego tudo a quem merece. O mundo girou. Richard sentiu a cabeça doer, a respiração se acelerando. Era um labirinto. Uma escolha impossível. Ele olhou para Clara e em seus olhos viu determinação misturada com um medo profundo.
Quem era ela verdadeiramente? O que mais ela sabia? Ele nunca havia imaginado que a pessoa que cuidava de sua casa poderia ter um papel tão profundo em seu destino. Você está preparado para perder tudo? Clara perguntou. A voz suave, mas com um peso imenso. Richard não tinha certeza. O tempo escorria como areia entre seus dedos, e a sombra de Max parecia crescer. Decisões estavam prestes a ser tomadas, e a verdade estava prestes a ser revelada. Mas antes que pudesse formular uma resposta, a cena tomou um outro rumo. O telefone na mesa começou a tocar. O som ecoou como um alerta, interrompendo tudo mais. Quem estava do outro lado? O que mais poderia se revelar? Neste momento, ele sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. O telefone continuou a tocar, ecoando na sala como um aviso apocalíptico. Richard olhou para Clara, seus olhos refletindo confusão e desespero. O semblante dela estava tenso, como se soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. Max, no entanto, parecia se divertir com o caos que estava se desenrolando. "Você vai atender isso, Richard?" perguntou Max, seu sorriso se alargando, revelando dentes brancos e afiados. "Ou prefere que eu faça isso por você?" O que seria tão urgente do outro lado da linha? Richard respirou fundo, tentando clarear a mente. Cada segundo contava, o peso da decisão esmagando-o. Ele se movia lentamente em direção ao telefone, o olhar dividido entre a pele de Clara e a silhueta sombria de Max. "Vá, Richard! Você precisa saber!" Clara exclamou, a voz cheia de um apelo quase desesperado. A ansiedade estava estampada em seu rosto. Mas havia algo mais. Algo que Richard não conseguia decifrar. Ele pegou o telefone, a sensação do plástico frio na pele aterrorizante. Pressionou o botão para atender e a voz do outro lado congelou. "Richard, é você?" A voz era familiar, suave, mas carregava uma urgência que fez seu coração disparar. "Era sua irmã, Renata. Eu preciso que você me ouça. Não tenho muito tempo." "Renata? O que está acontecendo?" A preocupação tomou conta dele, fazendo-o esquecer momentaneamente do caos ao seu redor. Eles estão vindo atrás de você. O que você fez? Eles sabem." A respiração dela estava rápida, e Richard podia sentir o pânico através do telefone. "Eles têm provas. Você precisa se esconder. Agora." O mundo pareceu parar. Ele olhou para Max, que observava a cena com um sorriso maligno, e para Clara, que tinha a expressão de quem estava prestes a desmaiar. "Provas? O que você está dizendo?" "Sobre os negócios. Sobre as traições." Renata revelou. "Não se trata só de você, Richard. Tem a ver comigo também. Eles me encontraram. Estão atrás de todos nós." Um frio percorreu sua espinha. Richard soltou o telefone, o aparelho escorregando de sua mão e batendo na mesa. "O que você quer dizer com todos nós? O que aconteceu, Renata?" A sala subitamente ficou pequena. A tensão densa. Max interrompeu, tomando um passo à frente. "Essa conversa deve ser realmente interessante, não é?" Ele zombou, divertido com a reviravolta da situação. "Mas, Richard, não se esqueça das suas escolhas. Está disposto a sacrificar sua família, sua irmã? O que é mais importante para você?" Richard mal conseguiu processar as palavras. A verdade começou a se formar. Em sua mente, como um quebra-cabeça distorcido,
O passado o havia alcançado de uma maneira aterradora, e a casa que construíra estava desmoronando sob seus pés. Os anos de corrupção, as traições que ele pensou estarem enterradas, agora voltavam a assombrá-lo. Richard, Clara disse, a voz baixa, mas cheia de uma intensidade quase mágica. Você tem que confiar em mim para sair dessa. Há muito mais em jogo do que você imagina. Ele olhou para ela, tentando entender. Percebeu que Clara não era apenas a funcionária da mansão, mas tinha um papel muito maior nesse jogo sombrio. O mistério dela começou a se desfazer, revelando uma conexão que ultrapassava o que ele conseguia ver. Mas a pergunta ainda o consumia. Em quem ele poderia realmente confiar? Renata, a irmã que sempre o apoiou, agora era uma peça do quebra-cabeça. E Clara, a empregada, talvez fosse a única que possuía as respostas. Então, o telefone tocou novamente. Era o toque repetido, estridente, martelando na cabeça de Richard como um aviso. Ele se virou, mas era tarde demais. A porta que Max tinha aberto, uma linha de divisão entre o passado e o futuro, agora revelava figuras que ele não reconhecia. Sombras se moviam, seguindo o chamado do telefone. Richard percebeu, em um relance aterrador, que sua vida estava prestes a mudar para sempre, com segredos que ultrapassavam a traição e que agora ameaçavam consumir todos que ele amava. Richard, a voz de sua irmã ecoava novamente, mas a imagem à sua frente fazia tudo parecer como um pesadelo de dar arrepios. Sua vida nunca mais seria a mesma. O telefone continuou a tocar, ecoando na sala como um aviso apocalíptico. Richard olhou para Clara, seus olhos refletindo confusão e desespero. O semblante dela estava tenso, como se soubesse que algo terrível estava prestes a acontecer. Max, no entanto, parecia se divertir com o caos que se desenrolava. Você vai atender isso, Richard? Perguntou Max, seu sorriso se alargando, revelando dentes brancos e afiados. Ou prefere que eu faça isso por você? Richard estava paralisado. Renata, sua irmã, a única com quem compartilhava um laço verdadeiro, dizia que estavam vindo atrás dele. A pressão do momento era insuportável. Ele se moveu lentamente em direção ao telefone, o olhar dividido entre a pele de Clara e a silhueta sombria de Max. Vá, Richard! Você precisa saber! Clara exclamou, a voz cheia de um apelo quase desesperado. A ansiedade estava estampada em seu rosto, mas havia algo mais. Algo que Richard não conseguia decifrar. Ele pegou o telefone. A sensação do plástico. Frio na pele, aterrorizante. Pressionou o botão para atender e a voz do outro lado o congelou. Richard, é você? A voz era familiar, suave, mas carregava uma urgência que fez seu coração disparar. Era sua irmã, Renata. Eu preciso que você me ouça. Não tenho muito tempo. Renata, o que está acontecendo? A preocupação tomou conta dele, fazendo-o esquecer momentaneamente do caos ao seu redor. Eles estão vindo atrás de você. O que você fez? Eles sabem. A respiração dela estava rápida e Richard podia sentir o pânico através do telefone. Eles têm provas. Você precisa se esconder agora. O mundo pareceu parar. Ele olhou para Max, que observava a cena com um sorriso maligno, e para Clara, que tinha a expressão de quem estava prestes a desmaiar. Provas? O que você está dizendo? Sobre os negócios, sobre as traições. Não! Se trata só de você, Richard. Tem a ver comigo também.
Eles me encontraram e estão atrás de todos nós. Richard sentiu o coração disparar. Como assim ela estava em perigo por causa dele? Ele soltou o telefone, o aparelho escorregando de sua mão e batendo na mesa. O que você quer dizer com todos nós? O que aconteceu, Renata? A sala subitamente ficou pequena. A tensão densa. Max interrompeu, tomando um passo à frente. Essa conversa deve ser realmente interessante, não é? Ele zombou, divertido com a reviravolta da situação. Mas, Richard, não se esqueça das suas escolhas. Está disposto a sacrificar sua família, sua irmã? O que é mais importante para você? Richard mal conseguiu processar as palavras. A verdade começou a se formar em sua mente, como um quebra-cabeça distorcido. O passado o havia alcançado de uma maneira aterradora. E a casa que construíra estava desmoronando sob seus pés. Os anos de corrupção, as traições que ele pensou estarem enterradas, agora voltavam a assombrá-lo. Richard! Clara disse, a voz baixa, mas cheia de uma intensidade quase mágica. Você tem que confiar em mim para sair dessa. Há muito mais em jogo do que você imagina. No entanto, antes que pudesse pensar em qualquer resposta, o estrondo repentino cortou o ar novamente. A porta por onde Max havia entrado foi arrombada. Sombras invadiram o salão e Richard ficou paralisado. Ele não sabia se deveria correr ou ficar. Eram homens armados, seus rostos encobertos, mas a intenção era clara. Richard Carvalho! Gritou um dos novos entrantes, alçando uma pistola. Você tem o que pertence a nós. É hora de acertar as contas. Max riu, satisfeito, e olhou para Richard com um ar de triunfo. Não tem mais como escapar, não é? Viu como as suas decisões lhe trouxeram até aqui? Não, eu não tenho nada com vocês. Richard se atirou para frente, tentando proteger Clara. Mas ela se afastou, a expressão de dor em seu rosto. Não se preocupe, Richard. A verdade sobre você será revelada. Clara gritou. E de repente, um brilho cintilante saiu de seu bolso. Um pequeno pendrive? Pegue isso, ele pode salvar todos nós. Mas antes que Richard pudesse alcançá-lo, um dos homens armados disparou um tiro. E o estalo ecoou como um trovão. O impacto fez Clara cair, o pendrive escorregando de sua mão e se perdendo sob a mesa. O mundo ao redor de Richard congelou. Ele se agachou, segurando Clara enquanto seu sangue balançou, o pânico tomando conta dele. Mas enquanto segurava a mulher que parecia ser a chave para sua salvação, uma reviravolta chocante se apresentou. Clara olhou para ele e, com a expressão mais serena que já havia visto, ela sussurrou. Richard, eu não sou quem você pensa que sou. Eu sou a única que pode salvar sua irmã. E você precisa escolher um lado agora. Essas palavras dispararam um caos em sua mente. O que ela queria dizer? O que mais estava escondido? Todo o labirinto de mentiras que ele havia construído estava se desmoronando. E a verdade estava prestes a ser revelada de uma maneira que ele nunca poderia imaginar. A pressão aumentava. Richard olhou para os homens armados, para Renata, que poderia estar em perigo, e para Clara em seus braços. E a decisão mais difícil da vida dele estava a poucos segundos de se concretizar. E em meio ao caos ele se deu conta. Os segredos estavam prestes a explodir. Clara olhou para Richard com uma intensidade que o fez arrepiar. Richard, eu não sou quem você pensa que sou. Eu sou a única que pode salvar sua irmã. E você precisa escolher um lado agora. As palavras dela, inicialmente confusas, começaram a fazer sentido. Ele percebeu que havia muito mais em jogo do que parecia.
Escolher um lado? Ele repetiu, a voz trêmula. Do que você está falando? Enquanto os homens armados avançavam, o coração de Richard batia descompassado. Ele não tinha tempo a perder. Precisava entender. Um dos homens armados soltou um riso sarcástico. Você não escapará, Richard. Todos os seus segredos estão prestes a ser revelados. A tensão na sala é apalpável. Richard se sentia encurralado. E a dor de Clara o mantinha preso em um estado de alerta. Richard, Clara gritou, seu olhar carregado de desespero. Ouça-me, essa não é a primeira vez que isso acontece. O passado não pode continuar a te consumir. O desespero em sua voz fez Richard sentir o peso de tudo que havia feito. Então, uma explosão repentina de luz cortou a sala como se o próprio tempo tivesse parado. Ele virou a cabeça em direção à porta, onde um homem desconhecido entrou. Seu rosto coberto por um capuz. Com um movimento rápido, ele lançou algo que explodiu como fogos de artifício, colorindo a sala em tons de vermelho e azul. As sombras se distorceram, criando um caos que fez os homens armados recuarem, confusos. Vá, agora! O homem encapuzado gritou, e Clara, sem hesitar, puxou Richard pelo braço. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo, mas instintivamente seguiu-a. Juntos eles atravessaram a sala, em direção a uma porta lateral. Mas o momento de fuga foi interrompido por um grito aterrorizante. Era Renata, que havia surgido no fundo do salão com um grupo de homens e mulheres. Seus olhos estavam arregalados e seu rosto foi tomado por uma expressão de choque. Richard, eles te encontraram! Renata, não! Richard gritou, mas já era tarde. Os homens armados se voltaram para ela e, em um movimento sincronizado, levantaram suas armas. Richard sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Foi nesse instante que a verdade veio à tona como uma tempestade. Clara se virou de repente, revelando um pequeno dispositivo em suas mãos. Richard, eu trabalhei para eles. Eu era uma infiltrada. Sempre soube de tudo. E agora, eles não estão atrás de você. Estão atrás de mim. Sua voz estava aflita, mas cheia de determinação. E sua irmã também. O choque mais profundo do que qualquer tiro disparado. Ele olhou para Clara, tentando processar a traição que agora se desdobrava diante dele. Você me traiu? Não, eu fiz isso para te proteger, ela respondeu, enquanto lágrimas começavam a escorregar por seu rosto. Se não fosse por mim, você nunca teria descoberto a verdade. Antes que pudesse responder, o capuz do homem que os ajudara caiu, revelando o rosto de um velho conhecido. Lucas, um amigo de outrora, agora o aliado sombrio. Richard, a situação é mais complicada do que você imagina. Eles têm algo que você deseja, algo que pode mudar tudo. Sua voz era grave, mas havia um brilho determinado nos olhos. Richard ficou paralisado. A revelação de que Clara tinha um papel tão profundo o deixou sem palavras. A sala estava cheia de gritos e caos. Mas tudo o que ele conseguia pensar era em como sua vida havia se transformado em um grande jogo de xadrez, onde cada movimento de Clara, cada palavra de Renata e cada ameaça de Max eram peças em um tabuleiro enigmático. Você tem que decidir de uma vez por todas, Richard! Clara exclamou, puxando-o pela mão, enquanto o perigo aumentava. As balas podiam começar a voar a qualquer momento. Enquanto Max se afastava, sua risada ressoava como um eco perdido no ar. A tensão era insuportável. Ele olhou para Renata, que tremia, e para Clara,
que merecia sua confiança mesmo diante da traição. Cada escolha que ele fizesse agora mudaria o curso de tudo. O que ele faria? Como poderia salvar sua família e, ao mesmo tempo, lidar com a verdade sobre Clara? O telefone na mesa começou a tocar novamente, e o som se tornou um painel de fundo para a confusão. Ele olhou para a tela do dispositivo nas mãos de Clara, e as palavras no visor pareciam pulsar. O que mais ainda poderia se revelar em meio a esse turbilhão? Richard sabia que a verdade estava prestes a ser desenterrada, mas a pergunta que ficou era: ele estava pronto para isso? Clara olhou para Richard com uma intensidade que o fez arrepiar. Richard! Eu não sou quem você pensa que sou. Eu sou a única que pode salvar sua irmã. E você precisa escolher um lado agora! As palavras dela, inicialmente confusas, começaram a fazer sentido. Ele percebeu que havia muito mais em jogo do que parecia. Escolher um lado? Ele repetiu, a voz trêmula. Do que você está falando? Enquanto os homens armados avançavam, o coração de Richard batia descompassado. Ele não tinha tempo a perder. Precisava entender. Um dos homens armados soltou um riso sarcástico. Você não escapará, Richard. Todos os seus segredos estão prestes a ser revelados. A tensão na sala era palpável. Richard se sentia encurralado, e a dor de Clara o mantinha preso em um estado de alerta. Richard! Clara gritou, seu olhar carregado de desespero. Ouça-me! Essa não é a primeira vez que isso acontece. O passado não pode continuar a te consumir. O desespero em sua voz fez Richard sentir o peso de tudo o que havia feito. Então, uma explosão repentina de luz cortou a sala, como se o próprio tempo tivesse parado. Ele virou a cabeça em direção à porta, onde um homem desconhecido entrou, seu rosto coberto por um capuz. Com um movimento rápido, ele lançou algo que explodiu como um fogos de artifício, colorindo a sala em tons de vermelho e azul. As sombras se distorceram, criando um caos que fez os homens armados recuarem, confusos. Vá agora! O homem encapuzado gritou, e Clara, sem hesitar, puxou Richard pelo braço. Ele não tinha ideia do que estava acontecendo, mas instintivamente seguiu-a. Juntos eles atravessaram a sala em direção a uma porta lateral. Mas o momento de fuga foi interrompido por um grito aterrorizante. Era Renata, que surgira no fundo do salão com um grupo de homens e mulheres. Seus olhos estavam arregalados, e seu rosto foi tomado por uma expressão de choque. Richard, eles te encontraram! Renata, não! Richard gritou, mas já era tarde. Os homens armados se voltaram para ela e, em um movimento sincronizado, levantaram suas armas. Richard sentiu a adrenalina percorrer seu corpo. Foi nesse instante que a verdade veio à tona como uma tempestade. Clara se virou de repente, revelando um pequeno dispositivo em suas mãos. Richard, eu trabalhei para eles. Eu era uma infiltrada, sempre soube de tudo. E agora eles não estão atrás de você. Estão atrás de mim. Sua voz estava aflita, mas cheia de determinação. E sua irmã também. O choque mais profundo do que qualquer tiro disparado. Ele olhou para Clara, tentando processar a traição que agora se desdobrava diante dele. Você me traiu? Não, eu fiz isso para te proteger, ela respondeu, enquanto lágrimas começavam a escorregar por seu rosto. Se não fosse por mim, você nunca teria descoberto a verdade. Antes que pudesse responder, o capuz do homem que os ajudara caiu, revelando o rosto de um velho conhecido. Lucas, um amigo de outrora,
agora um aliado sombrio. Richard, a situação é mais complicada do que você imagina. Eles têm algo que você deseja. Algo que pode mudar tudo. Sua voz era grave, mas havia um brilho determinado nos olhos. Richard ficou paralisado. A revelação de que Clara tinha um papel tão profundo o deixou sem palavras. A sala estava cheia de gritos e caos. Mas tudo o que ele conseguia pensar era em como sua vida havia se transformado em um grande jogo de xadrez, onde cada movimento de Clara, cada palavra de Renata e cada ameaça de Max eram peças em um tabuleiro enigmático. Você tem que decidir de uma vez por todas, Richard, Clara exclamou, puxando pela mão, enquanto o perigo aumentava. As balas podiam começar a voar a qualquer momento. E enquanto Max se afastava, sua risada ressoava, como um eco perdido no... A tensão era insuportável. Ele olhou para Renata, que tremia sua confiança mesmo diante da traição. Cada escolha que ele fizesse agora mudaria o curso de tudo. O que ele faria? Como poderia salvar sua família e, ao mesmo tempo, lidar com a verdade sobre Clara? Então o telefone na mesa começou a tocar novamente. E o som se tornou um painel de fundo para a confusão. Olhou para a tela do dispositivo nas mãos de Clara, e as palavras do visor pareciam pulsar. O que mais ainda poderia se revelar em meio a esse turbilhão? Richard sabia que a verdade estava prestes a ser desenterrada, mas a pergunta que ficou era: ele estava pronto para isso? Mas foi nesse momento que um barulho ensurdecedor irrompeu pela sala. A porta foi arrombada com estrondo. E mais sombras entraram, desta vez com uma força implacável. Uma figura feminina avançou à frente de todos, seus cabelos ao vento e uma expressão decidida. Ao entrar na luz, Richard ficou em choque absoluto. Era Sofia, a mulher que ele pensara ter perdido há anos. Sua ex-namorada, agora ao lado de homens armados. "Richard!" ela chamou com fervor, e sua voz cortou o ar como uma lâmina. "Você não deveria estar aqui! Você estava em perigo e eu não poderia deixar o passado acabar com a nossa chance. Todos aqui estão sob ameaça, até mesmo Clara." Estupefato, ele olhou para Clara e o mundo parecia desabar. Agora, todos os segredos estavam à flor da pele, e o que ele acreditava saber estava se quebrando. "O que você está fazendo aqui, Sofia?" ele perguntou, respirando com dificuldade. A confusão se instalou e as linhas entre amigos e inimigos tornaram-se borradas. Como tudo isso se conectava? E enquanto isso, um grito ecoou e fez o chão tremer. O caos reinava, mas Richard sabia que grandes verdades se aproximavam. Uma nova aliança estava prestes a ser forjada ou destruída. O que mais ele ainda não sabia? E a verdade a que se agarrava poderia custar tudo. Clara olhou para Richard com uma intensidade que o fez arrepiar. "Richard, eu não sou quem você pensa que sou." "Eu sou a única que pode salvar sua irmã. E você precisa escolher um lado agora." As palavras dela, inicialmente confusas, começaram a fazer sentido. Ele percebeu que havia muito mais em jogo do que parecia. "Escolher um lado?" ele repetiu, a voz trêmula. "Do que você está falando?" Enquanto os homens armados avançavam, o coração de Richard batia descompassado. Ele não tinha tempo a perder. Precisava entender. Um dos homens armados soltou um riso sarcástico. "Você não escapará, Richard.
Todos os seus segredos estão prestes a serem revelados. A tensão na sala era palpável. Richard se sentia encurralado e a dor de Clara o mantinha preso em um estado de alerta. Richard! Clara gritou, seu olhar carregado de desespero. Ouça-me! Essa não é a primeira vez que isso acontece. O passado não pode continuar a te consumir. O desespero em sua voz fez Richard sentir o peso de tudo o que havia feito. Então, um estrondo repentino cortou a sala, como um relâmpago. A porta arrebentou com um impacto ensurdecedor. Mais sombras invadiram o espaço, mas dessa vez era uma figura feminina que liderava. Richard ficou boquiaberto ao reconhecer Sofia, sua ex-namorada, agora ao lado de homens armados. Richard! Ela gritou, o desespero em sua voz traindo emoções camufladas. Você não deveria estar aqui. Você estava em perigo e eu não podia deixar o passado acabar com a nossa chance. Todos aqui estão sob ameaça, até mesmo Clara. O mundo pareceu desabar ao ouvir isso. A última vez que o viu, eles haviam terminado em desentendimento. E agora ela estava de volta, com ares de heroína. Ele piscou, confuso. O que você está fazendo aqui, Sofia? O time estava se formando, mas as verdadeiras intenções ainda eram um mistério. Renata? Clara? Todos que você ama estão em perigo. Estamos em uma armadilha. Sofia disse, o olhar iluminando o que restava da sala. Ouchas dispararam. Os homens armados estavam prontos para atacar a qualquer segundo. Richard sentiu um frio na espinha. Você precisa escolher um lado. Agora! Clara, amparada no chão, olhou para Richard. Ainda presa entre a dor e o choque. Você não pode confiar nela. Richard, ela esteve com eles. A acusação era como uma lâmina. O impacto das palavras ressonou no ar. Richard olhou entre Clara e Sofia. Cada uma exibia a verdade de uma forma diferente. O passado, o presente e as sombras que cobriam seus caminhos. Clara, como você sabe? Ele questionou, tentando buscar um sentido no turbilhão. A atmosfera estava carregada, como se todos os segredos estivessem dançando no ar, prontos para explodir. No entanto, o tempo não estava a favor deles. O olhar de um dos homens armados se fixou em Renata, que estava isolada ao fundo. Ele levanta a arma, apontando em sua direção. Richard se moveu automaticamente. Não! Renata! Mas uma sombra mais escura, uma figura que ele não esperava, surgiu por trás de Sofia, revelando-se em um movimento rápido. Era Lucas, um amigo de tempos passados, mas o olhar em seu rosto não era de um aliado. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer, Richard! Lucas gritou, mas as palavras passaram como um veneno no ar. Tudo isso faz parte de um plano maior. A verdade sobre você precisa vir à tona, e a única maneira é deixando que tudo se desmorone. Não, você não pode! Richard esbravejou, reconhecendo a traição dolorosa. Você sempre esteve com eles? O chão sob eles parecia tremer. Então, de forma abrupta, Lucas apertou um botão em seu pulso e uma explosão de fumaça envolveu a sala. Você precisa ficar longe destes sentimentos, Richard. A realidade é muito maior do que você pode imaginar. Sua voz ecoou, mas tudo que Richard pôde ver era caos. A nuvem de fumaça começou a se dissipar, revelando um incêndio se alastrando através da sala. Richard, precisamos sair! Gritou Sofia, puxando-o pela mão. Ele hesitou, olhando para Clara. O relógio da vida deles estava se esgotando. Mas e Clara? E Renata? Ele gritou, a urgência queimando em seu peito.
Escolha, Richard, agora! Sofia gritou, o terror estampado em seu rosto. O passado e o futuro se chocavam, enquanto tudo ao seu redor parecia um pesadelo chamado vida. E enquanto ele sentia que sua vida estava em perigo, uma verdade chocante pairou no ar. A fumaça não era apenas um símbolo de caos. Era a manifestação de segredos que poderiam corroer tudo. E nesse momento, Richard sabia que precisava decidir, não apenas pela sua sobrevivência, mas por todos que amava. Em frações de segundos, enquanto as chamas começavam a avançar por trás deles, sua mente girou. Qual caminho ele escolheria? A verdade ou a segurança? E nesse labirinto de escolhas, qual seria a verdade que iria despedaçar a todos ao seu redor? Clara olhou para Richard com uma intensidade que o fez arrepiar. Richard, eu não sou quem você pensa que sou. Eu sou a única que pode salvar sua irmã. E você precisa escolher um lado agora. As palavras dela, inicialmente confusas, começaram a fazer sentido. Ele percebeu que havia muito mais em jogo do que parecia. Escolher um lado, ele repetiu, a voz trêmula. Do que você está falando? Enquanto os homens armados avançavam, o coração de Richard batia descompassado. Ele não tinha tempo a perder, precisava entender. Um dos homens armados soltou um riso sarcástico. Você não escapará, Richard. Todos os seus segredos estão prestes a serem revelados. A tensão na sala era palpável. Richard se sentia encurralado, e a dor de Clara o mantinha preso em um estado de alerta. Richard! Clara gritou, seu olhar carregado de desespero. Ouça-me! Essa não é a primeira vez que isso acontece. O passado não pode continuar a te consumir. O desespero em sua voz fez Richard sentir o peso de tudo o que havia feito. Então, um estrondo repentino cortou a sala como um relâmpago. A porta arrebentou com um impacto ensurdecedor. Mais sombras invadiram o espaço. Mas dessa vez era uma figura feminina que liderava. Richard ficou boquiaberto ao reconhecer Sofia, sua ex-namorada, agora ao lado de homens armados. Richard! Ela gritou, o desespero em sua voz traindo emoções camufladas. Você não deveria estar aqui. Você estava em perigo e eu não podia deixar o passado acabar com a nossa chance. Todos aqui estão sob ameaça, até mesmo Clara. O mundo pareceu desabar ao ouvir isso. A última vez que o viu, eles haviam terminado em desentendimento e agora ela estava de volta, com ares de heroína. Ele piscou, confuso. O que você está fazendo aqui, Sofia? O time estava se formando, mas as verdadeiras intenções ainda eram um mistério. Renata! Todos que você ama estão em perigo. Estamos em uma armadilha, Sofia disse, o olhar iluminando o que restava da sala. Os gritos e ecos estavam por toda parte. Richard sentiu um frio na espinha. Você precisa escolher um lado, agora! Clara, amparada no chão, olhou para Richard, ainda presa entre a dor e o choque. Você não pode confiar nela, Richard. Ela esteve com eles. A verdade de uma forma diferente. O passado, o presente e as sombras que cobriam seus caminhos. Clara, como você sabe? Ele questionou, tentando buscar um sentido no turbilhão. A atmosfera estava carregada, como se todos os segredos estivessem dançando no ar, prontos para explodir. No entanto, o tempo não estava a favor deles. O olhar de um dos homens armados se fixou em Renata, que estava isolada ao fundo. Ele levanta a arma, apontando em sua direção. Richard se moveu automaticamente. Não, Renata!
Mas uma sombra mais escura, uma figura que ele não esperava, surgiu por trás de Sofia, revelando-se em um movimento rápido. Era Lucas, um amigo de tempos passados. Mas o olhar em seu rosto não era de um aliado. Ele fala mais tarde tempos prestes a acontecer, Richard. Mas as palavras passaram como um veneno. Lua, tudo isso faz parte de um plano maior. A verdade sobre você precisa vir à tona. E a única maneira é deixando que tudo se desmorone. Não, você não pode! Richard esbravejou, reconhecendo a traição dolorosa. Você sempre esteve com eles. O chão sob eles parecia tremer. Então, de forma abrupta, Lucas apertou um botão em seu pulso e uma explosão de fumaça envolveu a sala. Você precisa ficar longe destes sentimentos, Richard. A realidade é muito maior do que você imagina. Sua voz ecoou. Mas tudo que Richard pôde ver era caos. A nuvem de fumaça começou a se dissipar, revelando um incêndio se alastrando através da sala. Richard, precisamos sair! Gritou Sofia, puxando-o pela mão. Ele hesitou, olhando para Clara. O relógio da vida deles estava se esgotando. Mas e Clara? E Renata? Ele gritou, a urgência queimando em seu peito. Escolha, Richard, agora! Sofia gritou, o terror estampado em seu rosto. E então, no meio da fumaça, algo inesperado aconteceu. Uma série de explosões, não muito longe dali, ecoaram. Era como se o próprio mundo tivesse se voltado contra eles. E de repente, Clara, de forma inesperada, levantou-se, a pele pálida. Mas a determinação em seus olhos era imbatível. Eu nunca quis que você soubesse assim, Richard. Mas eu sou mais do que apenas sua funcionária. Você está prestes a descobrir que sua vida foi uma grande mentira. As palavras dela foram como um golpe. Richard ficou paralisado. O que você quer dizer com isso? Clara respirou fundo, a fumaça envolvendo-os. Eu sou filha de um dos seus maiores inimigos. E eles estão atrás de você por causa da sua conexão comigo. O choque percorreu seu corpo. Ele olhou. Para, Sofia! Para, Lucas! Então de volta para Clara! Você? O quê? Mas você sempre foi! Ele não conseguia encontrar as palavras. Eu não sou o que você pensa, Richard. Eu sempre soube de quem você vinha. E agora, quando você achou que poderia escapar, a verdade está diante de você, mas não pode esquecer. Eu ainda quero te proteger. Eu só não sei como. A sala começou a desmoronar ao redor deles, e nas sombras das chamas, Richard viu tudo o que conhecia desmoronar. Ele estava prestes a ficar sem escolhas, e o peso da revelação quase o fez cair. Quem poderia confiar? O que era real? E criado por uma teia de mentiras, como poderia escapar desse labirinto? E enquanto a fumaça envolvia tudo, e a verdade se tornava um abismo, a pergunta pairou no ar. A que custo ele descobriria? Tudo isso? Clara olhou para Richard com uma intensidade que o fez arrepiar. Richard, eu não sou quem você pensa que sou. Eu sou a única que pode salvar sua irmã. E você precisa escolher um lado agora. As palavras dela, inicialmente confusas, começaram a fazer sentido. Ele percebeu que havia muito mais em jogo do que parecia. Escolher um lado? Ele repetiu, a voz trêmula. Do que você está falando? Enquanto os homens armados avançavam, o coração de Richard batia descompassado. Ele não tinha tempo a perder. Precisava entender. Um dos homens armados soltou um riso sarcástico. Você não escapará, Richard.
Todos os seus segredos estão prestes a serem revelados. A tensão na sala era palpável. Richard se sentia encurralado e a dor de Clara o mantinha preso em um estado de alerta. "Richard!" Clara gritou, seu olhar carregado de desespero. "Ouça-me! Essa não é a primeira vez que isso acontece. O passado não pode continuar a te consumir." O desespero em sua voz fez Richard sentir o peso de tudo o que havia feito. Então, um estrondo repentino cortou a sala como um relâmpago. A porta arrebentou com um impacto ensurdecedor. Mais sombras invadiram o espaço, mas dessa vez era uma figura feminina que liderava. Richard ficou boquiaberto ao reconhecer Sophia, sua ex-namorada, agora ao lado de homens armados. "Richard!" ela gritou, o desespero em sua voz traindo emoções camufladas. "Você não deveria estar aqui. Você estava em perigo e eu não podia deixar o passado acabar com a nossa chance. Todos aqui estão sob ameaça, até mesmo Clara." O mundo parecia desabar ao ouvir isso. A última vez que o viu, eles haviam terminado em desentendimento. E agora ela estava de volta, com ares de heroína. "O que você está fazendo aqui, Sophia?" O time estava se formando, mas as verdadeiras intenções ainda eram um mistério. "Renata, Clara, todos que você ama estão em perigo. Estamos em uma armadilha." Sophia disse, o olhar iluminando o que restava da sala. Os gritos e ecos estavam por toda parte. Richard sentiu um frio na espinha. "Você precisa escolher um lado. Agora!" Clara, amparada no chão, olhou para Richard, ainda presa entre a dor e o choque. "Você não pode confiar nela, Richard. Ela esteve com eles." A acusação era como uma lâmina. O impacto das palavras ressonou no ar. Richard olhou entre Clara e Sophia. Cada uma exibia a verdade de uma forma diferente. O passado, o presente e as sombras que cobriam seus caminhos. "Clara, como você sabe?" ele questionou, tentando buscar um sentido. "No turbilhão, a atmosfera estava carregada, como se todos os segredos estivessem dançando no ar, prontos para explodir. No entanto, o tempo não estava a favor deles. O olhar de um dos homens armados se fixou em Renata, que estava isolada ao fundo. Ele levanta a arma, apontando em sua direção. Richard se moveu automaticamente. "Não, Renata!" Mas uma sombra mais escura, uma figura que ele não esperava, surgiu por trás de Sophia, revelando-se em um movimento rápido. Era Lucas, um amigo de tempos passados, mas o olhar em seu rosto não era de um aliado. "Você não tem ideia do que está prestes a acontecer, Richard!" Lucas gritou, mas as palavras passaram como um veneno no ar. "Tudo isso faz parte de um plano maior. A verdade sobre você precisa vir à tona, e a única maneira é deixando que tudo se desmorone." "Não, você não pode!" Richard esbravejou, reconhecendo a traição dolorosa. "Você sempre esteve com eles." O chão sob eles parecia tremer. Então, de forma abrupta, Lucas apertou um botão em seu pulso e uma explosão de fumaça envolveu a sala. "Você precisa ficar longe destes sentimentos, Richard. A realidade é muito maior do que você imagina." Sua voz ecoou, mas tudo que Richard pôde ver era caos. A nuvem de fumaça começou a se dissipar, revelando um incêndio se alastrando através da sala. "Richard, precisamos sair!" gritou Sophia, puxando-o pela mão. Ele hesitou, olhando para Clara. O relógio da vida deles estava se esgotando. "Mas e Clara? E Renata?" ele gritou,
a urgência queimando em seu peito. Escolha, Richard, agora! Sofia gritou, o terror estampado em seu rosto. E então, no meio da fumaça, algo inesperado aconteceu. A sala começou a tremer e um ruído ensurdecedor tomou conta do ambiente. Uma estrutura inteira desmoronou. A luz piscou e o alçapão se abriu sob os pés de Richard. Ele e Sofia mal tiveram tempo de se agarrar a algo. O chão se partiu e, com um grito de desespero, todos foram sugados para a escuridão. Richard caiu, o coração acelerado. Ele se encontrava em um túnel estreito, luzes de emergência piscando ao longe. Clara estava ao seu lado e, para seu choque, Lucas surgiu também. Mas desta vez, eles estavam todos metaforicamente no mesmo barco. Ele olhou para eles. Sobre o que está acontecendo aqui, Richard? Clara perguntou, agora exibindo uma calma estranha, como se tudo aquilo fosse parte do plano. O pânico ainda ressoava nas vozes dele e Sofia. Eu não sei, mas temos que sair. Ele começou a andar rápido, os ecos de seus passos ressoando na escuridão. Então, sem aviso, um painel se abriu à frente deles, revelando um laboratório clandestino em pleno funcionamento, com homens de jaleco e telas de computadores piscando. Richard paralisou. O que é isso? O que está acontecendo aqui? E um dos cientistas se virou, e a semelhança com Clara é que paralisou o ambiente. O mesmo cabelo, os mesmos olhos. Ela era uma versão mais velha, uma duplicata do que poderia ser Clara no futuro. Você finalmente chegou, Richard. Ela afirmou com um sorriso gelado. Eu sou a verdade que você estava procurando. E Clara? Ela foi criada para te proteger, mas não conseguiu. Agora é a hora de você entender que tudo estava escrito. Richard sentiu o chão murchar sob seus pés. Seu mundo inteiro girou ao redor. Clara não era apenas uma funcionária. E aquela vida que construíra foi um projeto para um plano muito maior do que poderia imaginar. As perguntas queimavam na sua mente. O que exatamente isso significava? Ele olhou para Clara, a confusão estampada em seu rosto. Você é uma clone! O avassalador silêncio foi abruptamente quebrado pela luz do alçapão se fechando. O laboratório começou a vibrar e todos os olhos se voltaram para ele. As expectativas eram palpáveis. E as reviravoltas da verdade estavam apenas começando a se desdobrar. Richard não podia acreditar no que estava acontecendo. E no meio do caos, uma única pergunta ecoava em sua mente. Qual era o verdadeiro propósito de tudo isso? Clara olhou para Richard com uma intensidade que o fez arrepiar. Richard, eu não sou quem você pensa que sou. Eu sou a única que pode salvar sua irmã. E você precisa escolher um lado agora. As palavras dela, inicialmente confusas, começaram a fazer sentido. Ele percebeu que havia muito mais em jogo do que parecia. Escolher um lado, ele repetiu, a voz trêmula. Do que você está falando? Enquanto os homens armados avançavam, o coração de Richard batia descompassado. Ele não tinha tempo a perder. Precisava entender. Um dos homens armados soltou um riso sarcástico. Você não escapará, Richard. Todos os seus segredos estão prestes a serem revelados. A tensão na sala era palpável. Richard se sentia encurralado e a dor de Clara o mantinha preso em um estado de alerta. Richard! Clara gritou, seu olhar carregado de desespero. Ouça-me! Essa não é a primeira vez que isso acontece. O passado não pode continuar a te consumir. O desespero em sua voz
fez Richard sentir o peso de tudo o que havia feito. Então, um estrondo repentino cortou a sala como um relâmpago. A porta arrebentou com um impacto ensurdecedor. Mais sombras invadiram o espaço, mas dessa vez era uma figura feminina que liderava. Richard ficou boquiaberto ao reconhecer Sophia, sua ex-namorada, agora ao lado de homens armados. "Richard!" ela gritou, o desespero em sua voz traindo emoções camufladas. "Você não deveria estar aqui. Você estava em perigo e eu não podia deixar o passado acabar com a nossa chance. Todos aqui estão sob ameaça, até mesmo Clara." O mundo parecia desabar ao ouvir isso. A última vez que o viu, eles haviam terminado em desentendimento. E agora ele estava de volta, com ais de heroína. "O que você está fazendo aqui, Sophia?" O time estava se formando, mas as verdadeiras intenções ainda eram um mistério. "Renata? Clara? Todos que você ama estão em perigo." "Estamos em uma armadilha!" Sophia disse, o olhar iluminando o que restava da sala. Os gritos e ecos estavam por toda parte. Richard sentiu um fio na espinha. "Você precisa escolher um lado agora." Clara, parada no chão, olhou para Richard, ainda presa entre a dor e o choque. "Você não pode confiar nela. Ela esteve com eles." A acusação era como uma lâmina. O impacto das palavras ressonou no ar. Richard olhou entre Clara e Sophia. Cada uma exibia a verdade de uma forma diferente. O passado, o presente e as sombras que cobriam seus caminhos. "Clara, como você sabe?" ele questionou, tentando buscar um sentido no turbilhão. A atmosfera estava carregada, como se todos os segredos estivessem dançando no ar, prontos para explodir. No entanto, o tempo não estava a favor deles. O olhar de um dos homens armados se fixou em Renata, que estava isolada ao fundo. Ele levanta a arma, apontando em sua direção. Richard se moveu automaticamente. "Não! Renata!" Mas uma sombra mais escura, uma figura que ele não esperava, surgiu por trás de Sophia, revelando-se em um movimento rápido. Era Lucas, um amigo de tempos passados, mas o olhar em seu rosto não era de um aliado. "Você não tem ideia do que está prestes a acontecer, Richard!" Lucas gritou, mas as palavras passaram como um veneno no ar. "Tudo isso faz parte de um plano maior. A verdade sobre você precisa vir à tona, e a única maneira é deixando que tudo se desmorone." "Não! Você não pode!" Richard esbravejou, reconhecendo a traição dolorosa. "Você sempre esteve com eles?" O chão sob eles parecia tremer. Então, de forma abrupta, Lucas apertou um botão em seu pulso. Uma explosão de fumaça envolveu a sala. "Você precisa ficar longe destes sentimentos, Richard. A realidade é muito maior do que você imagina." Sua voz ecoou, mas tudo que Richard pôde ver era caos. A nuvem de fumaça começou a se dissipar, revelando o incêndio se alastrando através da sala. "Richard, precisamos sair!" gritou Sophia, puxando-o pela mão. Ele hesitou, olhando para Clara. O relógio da vida deles estava se esgotando. "Mas e Clara? E Renata?" ele gritou, a urgência queimando em seu peito. "Escolha, Richard, agora!" Sophia gritou, o terror estampado em seu rosto. Então, em meio ao caos, um incêndio se alastrou, iluminando a escuridão. O calor subia sufocante. Richard olhou para Clara, seu olhar implorando. "Você me traiu?" "Eu fiz isso por amor!" Clara gritou, sua voz entrecortada. "O passado não é o que você imagina. Eu sou a chave.
Enquanto a sala tremia, outra porta se abriu. Era a Renata, parecendo pálida, mas determinada. Richard, temos que ir agora! O relógio estava contra eles e as chamas começavam a os cercar. Lucas, por outro lado, parecia hesitar. Suas intenções agora nebulosas. A figura da cientista se destacou. Seu olhar era penetrante. Você não sabe o que significa ser parte de algo maior, Richard, disse ela, com um sorriso calculado. Mas sua escolha pode mudar tudo. Em um ato de desespero, Richard olhou novamente para Clara e depois para Sofia. Ele sabia que estava no centro de uma tempestade. Em um único movimento, ele agarrou a mão de Clara com a esquerda e puxou Sofia com a direita. Vamos, agora, juntos! A única saída é pela frente! O grupo se despediu da sala em chamas, correndo para a escuridão. Enquanto corriam, Clara sussurrou. Você pode encontrar a verdade, mas tenha cuidado. O passado é traiçoeiro. E com isso, eles desapareceram na noite, deixando para trás um labirinto de segredos e promessas. Mas uma dúvida pairava no ar. Qual verdade encontrariam pelo caminho? E havia mais mistérios além daquela noite, mais sombras a serem desvendadas. E aí, você? O que achou do desenrolar desta história intensa? Você precisa se inscrever agora no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que temos por vir. Esmague o botão de like agora para mostrar seu apoio e alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho que deixou o coração na mão. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Vamos juntos continuar essa jornada.